morador de uma grande cidade, você consegue ver o que está sendo feito com uma gestão. E o que eu vi na época foi algo apaixonante, de empreendedorismo, de competência, uma torcida apaixonada, que saiu do zero, num clube que não existia. Eu tinha 70 anos de história, mas estava completamente afundado. E eu vi uma gestão do Petralha e todos esses conselheiros que já estavam presentes e todo esse time que trabalha no Atlético. Eu vi em 5 anos, em 6 anos ser campeão. Eu fui em São Caetano do Sul, assisti a final e vi o título do Campeonato Brasileiro de 2001 do Atlético Paranaense. Eu sempre tive um carinho com essa torcida, com esse clube, e sempre tive admiração. Os problemas que existem dentro e fora de campo é normal, acho que para qualquer clube. Isso é uma empresa. Hoje o Atlético emprega quase 450 pessoas entre atletas e profissionais de várias áreas. E quando você vê uma empresa desse tamanho, é óbvio que não vai agradar todo mundo, enfim. O torcedor, o que vale é dentro de campo. Mas o que existe fora de campo do Atlético é o que sempre nos chamou a atenção e é o que nos trouxe até aqui. A história do Atlético, a gestão do Atlético nos últimos 30 anos e o que existe hoje dentro de campo que foi plantado para isso. O momento, infelizmente, no fim do ano teve um episódio triste, mas a gente, como Viva a Sorte, a gente é humano. Então aqui eu não estou falando um texto escrito por ninguém, por nada, estou falando o que é meu coração, quem eu sou e o que o Atlético significa para mim. Sou fã de todo o trabalho que é feito aqui, desse time, dessa torcida, sou fã realmente e posso dizer isso. E isso me motivou a estar aqui. Vou comentar aqui, o ano passado apoiamos 2 clubes que estavam na Série B para a subida, que foi o Sport Recife e o Santos. Não queríamos barulho, não queríamos alta exposição, nada disso. Simplesmente apoiamos no momento de duas equipes que a gente achava que estavam no lugar errado e que poderiam subir e voltar para o seu lugar de direito. E foi o que nós fizemos e os 2 subiram. Esse ano, a gente estar aqui com o Atlético, para mim, tem o mesmo significado, que é levar o Atlético, andar lado a lado com um clube que eu acredito que não está no lugar certo, mas que acasos acontecem, que coisas difíceis dentro de campo acontecem e que isso é momentâneo e que a torcida tem que entender e tem que apoiar. E por tudo que eu vi ao longo dos anos que eu morei aqui, das vezes que eu estive na Arena da Baixada, eu tenho certeza que a torcida vai apoiar esse ano, vai estar aqui em todos os jogos presentes e vai lutar junto com o seu time e com toda essa gestão e com tudo que o Atlético constrói hoje do lado de cá do campo, do lado empresarial, tem muita possibilidade de voltar para o seu lugar de direito. E a gente vem como patrocinador master, como Viva a Sorte Bet, que é uma empresa nova do nosso grupo, mas principalmente no peito com o Viva a Sorte, para mostrar que o nosso carinho, a nossa essência, que é fazer parte de somar a vida dos outros e lutar no momento de dificuldade junto, e estar lado a lado para que as coisas melhorem. E é isso, a gente vai aqui hoje para tentar trazer um pouco de alegria para essa torcida, somar ao Atlético e que juntos a gente acredita que a gente volte para o lugar de direito para o Atlético, que é a Série A. E a gente quer que toda a torcida e todos os funcionários e todo mundo conte com a gente. Quando uma empresa hoje pensa que um patrocínio é somente pagar e estar estampado na camisa, isso não é quem nós somos. Nós somos pessoas do trabalho, pessoas de bem, que querem mudar vidas e realizar sonhos. Então a gente vem com um título de capitalização pro torcedor, a gente vem com a ideia de levar alegria pro torcedor dentro e fora de campo. Dentro quem vai fazer o Atlético e fora a gente pretende fazer. Mas principalmente trazer experiências para torcedores e oportunidades que talvez eles não tivessem em nenhum outro título de capitalização, em nenhuma outra empresa que seja patrocinadora de um clube de futebol. Então é com muito orgulho, com muita honra que eu digo que as 2 nossas empresas estão hoje estampando essa camisa no peito e no Master, e para mim é uma honra. Eu estou realizando um sonho pessoal de estar aqui hoje, é um episódio marcante da minha vida e estou muito feliz e honrado por estar aqui, estar sendo recebido de braços abertos e que o Atlético nos traga muita alegria esse ano e que a gente daqui para frente possa crescer juntos. E eu costumo dizer o seguinte, que a sorte é ser Atlético. Então, Viva a Sorte quer trazer alegrias para essa corporação, para essa instituição
e quer trazer um pouco de sorte também, porque sempre é bem-vinda, né? Então eu quero que todos aí sintam à vontade para perguntar o que quiserem para a gente, mas eu me sinto honrado em estar aqui hoje e estou à disposição de todos. Agradecemos as palavras do Renato Ambrosio, CEO e presidente do Grupo VivaSote, e também do Luiz Alberto Kister, primeiro vice-presidente do Conselho Administrativo do Clube Atlético Paranaense. E agora iremos abrir para as perguntas da imprensa. Lembrando que iremos chamar um por um, a gente tem a lista aqui, começando pelo Bruno Henrique Maldovan Silva, da Band. Anteriormente a isso, eu gostaria apenas de pedir um pouquinho mais de tempo para vocês. O nosso primeiro vice-presidente do Conselho, Luiz Alberto, vai presentear agora o Renato Ambrosio com uma camisa do Clube Atlético Paranaense. Porque pelo meu peso já dá pra ver que eu sempre joguei com a 10, né? Você fica meio colado no corpo. Eu também te presentear com o boneco. Opa, sorte. Nossa, muito obrigado. E esse eu faço questão de que você tenha um desses também. Muito obrigado. Valeu. Apenas um lembrete que as perguntas precisam ser direcionadas sobre a parceria e o patrocínio. Então, iremos responder perguntas sobre esse tema. Começando com o Bruno Henrique Maldovan Silva, da Band. Aqui, o Renato, vice-presidente também, boa noite. A gente sabe que hoje na televisão você explora bastante essa questão da capitalização, né? Como é que o torcedor do Atlético, agora a sua marca voltada ao esporte, também vai poder realizar os seus sonhos com essa parceria do Atlético Paranaense? Como é que isso vai acontecer, Renato? O VivaSport é uma empresa de 16 anos, onde a gente sempre temos aí um histórico de 1 milhão de ganhadores ao longo de 16 anos. A gente começou em 7 estados e o nosso forte inicial foi o Paraná, o interior do Paraná, e é aqui que começou a nossa história. Depois nós montamos o VivaSport Nacional e a gente vem trilhando o nosso caminho. Como investidor em mídia e publicidade, eu sempre busquei coisas novas e eu acho que o futebol é uma grande vitrine, uma grande exposição, mas principalmente um grande parceiro das empresas. Eu aconselho qualquer empresário que puder olhar para o esporte, olhar para o futebol como uma vitrine, do mesmo jeito que são emissoras de televisão, do mesmo jeito que é a rede social, os canais digitais. Eu acredito que o futebol tem muita credibilidade, muita visibilidade e também é possível de se converter em vendas, né? E a gente está tentando criar algo novo. Nosso público não é o público que frequenta, que curte o futebol, que faz parte do mundo do futebol, e é por isso que a gente está entrando no futebol. Muita gente achou que a gente entrou no futebol por causa da Bet. Não tem nada disso. A Bet nossa tem 30 dias. Nós fomos legalizados em 1º de janeiro. Jamais operamos offshore ou ilegal. Esperamos sair a regulamentação para a gente criar nossa Bet, que é somente um braço dos 17 produtos que nós temos atualmente hoje. Então, o VivaSport Capitalização enxerga que se a gente conseguir ensinar para o torcedor e mostrar para o torcedor que ele tem possibilidades de mudar de vida, ganhar carro, moto, casa, caminhonete, prêmios milionários, com 50 centavos, R$1, R$2, é isso que a gente quer levar para o torcedor. E ele entender que capitalização não é jogo, não é loteria, capitalização
é um produto, no caso que a gente trabalha, a filantropia premiável, ele faz bem para uma instituição, que é aqui do Paraná, inclusive, que é o Hospital do Câncer de Londrina. Então, todo mundo que compra um título de capitalização, ele cede direito de resgate para esse hospital. Um hospital que hoje a gente tem orgulho em dizer que a gente complementa o déficit que existe. Acho que a maioria dos hospitais do Brasil tem déficit, tem que buscar receitas diferentes. E a gente é quem completa esse déficit hoje para o Hospital do Câncer, que cuida de 70 mil vidas. Anualmente atende 70 mil pessoas lá no Hospital do Câncer de Londrina. Então, o que a gente vem trazer para o torcedor aqui é um título de capitalização específico, que é para o atleticano poder concorrer a todos esses prêmios, mas a gente vem com um diferencial, que é algo que é o intangível, porque o torcedor às vezes não tem acesso a uma camiseta autografada, não tem acesso a um camarote, não tem acesso a um dia de treino, um match day, ou participar da concentração do jogador. Então a gente une todas essas experiências do tangível com o intangível e coloca num título de capitalização. Então para a gente é uma honra estar anunciando que em poucos dias a gente vai lançar o provavelmente Viva Furacão, que é o nome do título que a gente vai fazer para o torcedor do Atlético Paranaense. A próxima pergunta é do Guilherme Moreira, do Jovem Pan. Renato, boa noite. Você comentou que patrocinou o Esporte Santos ano passado, agora você está chegando no Atlético. Queria saber se é um pontapé também para entrar nesse mercado esportivo paranaense, o futebol, se quer ampliar esse tipo de patrocínio no estado aqui. E para o Luiz, o Atlético está na segunda divisão, claramente tem um impacto nas finanças. Queria saber a dificuldade de trazer patrocínios e valores desses patrocínios para o clube que está na Série B no momento. Vamos lá. A gente começou no futebol há 10 anos atrás, no Londrina. Fomos patrocinador do Londrina durante 10 anos. E o ano passado a gente começou no São Paulo, no Vasco, no Sport e no Santos. E agora a gente escolheu mais 8 equipes, e aí a gente completa 12 times, que a nossa estratégia são 12 equipes. 12 gigantes, que a gente acredita que são empresas idôneas, pessoas que a gente procurou e que fomos muito bem recebidos, tratados com honestidade, idoneidade, seriedade. Então, todos os clubes que a gente está hoje foi algo muito sério. Então, às vezes as pessoas têm dúvida será que o futebol é sério? Será que os bastidores? Será que os gestores? E a gente escolheu clubes que, graças a Deus, são totalmente idôneos e foram trataram com muita lisura, com muita honestidade, com muita transparência. Então, o esporte, sim, é algo que a gente quer fazer parte do nosso network, do nosso relacionamento com o público. E hoje a gente está fazendo um investimento gigante e a gente pretende não ficar só 2 anos, como a gente está fazendo contrato com a maioria dos clubes. A ideia nossa é perdurar e ser perene e fazer parte da vida do torcedor. Por isso que a gente licencia produto de capitalização que seja perene, que a gente vai fazer parte realmente da população, dos torcedores, da vida dos brasileiros. Então, o esporte realmente hoje o futebol principalmente, hoje é um canal de investimento e um canal que a gente vislumbra que daqui 3, 4, 5 anos a gente vai fazer parte da vida do torcedor, com certeza, e é para isso que a gente está buscando parceiros no esporte. E o Atlético era um dos grandes sonhos que a gente tinha de estar junto, então para a gente é uma honra poder estar aqui hoje fechando essa parceria. A próxima pergunta é do Jairo Silva Júnior, da Transamérica. Não? A resposta do Luiz Kister. O Atlético Paranaense tem uma história, nos seus últimos 30 anos, uma história de superação. Quando nós assumimos o Atlético lá no passado, há 30 anos atrás, eu só gostaria de lembrá-los que o clube tinha um faturamento anual de 4 milhões de reais e uma folha de atletas de 800 mil reais por ano. Os números que o Atlético vive e o tamanho que o clube assumiu ao longo dessa trajetória não condizem com essa situação atual.
isso ano por ano, todas as pessoas que eu falo, todas as pessoas que eu converso, sempre há esse tipo de reação. O Atlético, não, ele está na Série B, mas o Atlético é um clube de Série A. Pelo seu tamanho, pela sua história, a nossa história de crescimento é contínua. Ao longo desses anos, tivemos títulos nacionais, títulos internacionais, que todos conhecem, não vou enumerar. Mas a realidade é a realidade de hoje. Os senhores têm acompanhado as contratações que estão sendo feitas e o Clube Atlético Paranaense, sem sombra de dúvida, é um dos times que está a chegar para a Série B, uma das equipes mais bem preparadas. Não há nenhum outro time, nenhuma outra equipe da Série B com uma equipe tão forte como a nossa. Com relação à questão financeira, há sim um impacto óbvio. Perdemos 100 milhões, 150 milhões de reais em patrocínios de televisão. Nós estamos superando isso. E a prova do tamanho do Atlético é que, mesmo nesta situação, nós somos procurados e conseguimos firmar parcerias do quilate do nosso amigo Renato. Essa parceria, Renato, nas tuas palavras, de que você acredita, é uma parceria, não é uma parceria para hoje, para amanhã, é uma parceria de visão de futuro. E acho que essa é a grande resposta à sua pergunta. Estamos aqui festejando uma grande parceria que eu tenho, sem dúvida, o sentimento de que ela vai nos dar a boa sorte que nós precisamos aí para voltar à nossa posição. Agora sim, a pergunta de Jário Silva Júnior, da Transamérica. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, Renato. Aqui. Primeiro, gostaria de saber, Renato, você falou agora há pouco, né, que deve lançar também o Viva Furacão. Se você pode já dar mais detalhes, que tipo de ação vai ser essa, e se essa ação, Renato, ela vai ter algum retorno financeiro próprio dessa ação para o clube extra desses dois patrocínios que estão entrando agora. Que a gente tem fechado com o Atlético, com os outros clubes, é um licenciamento. A gente tem autorização de usar o nome por determinado período quando você se torna patrocinador. O título de capitalização hoje, basicamente 50% dele é o resgate, vai para a instituição filantrópica. Esse é o motivo da lei, a forma com que foi legalizado o título de capitalização. Ele já é legalizado há muitos anos, existe desde 1850, mas essa modalidade que ajuda uma instituição é de 2019 para cá. A gente acompanhou todo esse projeto. A gente fazia para a Federação das APAES de 2013 a 2019. Em 2019 a gente virou lei, a gente decidiu migrar sempre para hospitais locais. E no caso, na época, a gente escolheu o Hospital do Câncer de Londrina pela gestão, pela seriedade, enfim. E aí fomos para o Nacional e decidimos levar essa instituição também para o Nacional, que é a mesma instituição que vai receber o resgate do título Viva Furacão. A ideia desse título é que a pessoa, que o torcedor, por 50 centavos, possa concorrer a uma caminhonete, motos. Cada sorteio nosso vai mudar, vai ter casa, vai ter prêmios em dinheiro, e além daqueles intangíveis que eu estava falando aqui, experiências com o próprio clube. Então, o que eu posso dizer é que a gente acredita demais nesse produto, um produto totalmente novo, que ninguém nunca fez no Brasil, e a gente está fazendo isso como um case que a gente acredita que vai ser de sucesso daqui a algum tempo. Não é nada que acontece já de imediato, um sucesso explosivo, até porque a gente não gosta nada que seja explosivo ou que seja moda. A gente vem para criar algo perene, que é para ter continuidade. Então, nesses 2 primeiros anos é licenciamento em prol do patrocínio, e aí para o futuro a gente projeta fazer coisas de forma mais ampla, inclusive para o clube. Próxima pergunta
Edson Tomás, da CBN. Renato aqui, boa noite, vice-presidente. Renato, a pergunta é sobre valores, né? Se tiver à vontade para falar, se há uma diferença para este ano em que o Atlético está na Série B, se este valor vai ser escalonado, né? Se o Atlético voltar para a Série A no ano que vem, você fala e há neste contrato aí uma previsão de até dezembro de 2026, né? Se há diferença, né? Se há uma digamos assim, uma valorização em relação ao próximo ano, se o Atlético de fato voltar para a primeira divisão. E ao vice-presidente a pergunta é sobre estes valores, eles vão ser utilizados no futebol, em campo, ou estes recursos serão realocados de repente aí para pagamento de algumas dívidas, como é o caso ainda do acordo tripartite em relação aqui à Liga Arena? Vamos lá. Em nenhum dos clubes que nós fomos, nós divulgamos valor. Tem clubes que divulgam, eu não sei se o Atlético divulga ou não. Eu não gosto de falar porque se cria um leilão referente à nossa marca, como a gente procurou várias equipes. E imagina que o cara do time A sempre acha que o time B ele vale mais do que o time B. Então a gente não entrou em leilão com ninguém, a gente não divulgou ninguém. A gente acha que, imagina, o Atlético vai fazer 101 anos. Imagina que não vale estar hoje na camisa do Atlético e toda a sua trajetória dos últimos 30 anos. Eu acho que o momento, como é que eu vou te dizer, assim, pessoalmente falando, do meu coração mesmo, acho que um clube desse porte não deve ter desvalorização por estar num momento de talvez um pouco menos visibilidade, enfim. Mas é claro que acaba se perdendo receita. E o que nós temos como clube é premiações ao longo disso. Então a gente tem plus por conquistas, esse tipo de coisa. E a gente está torcendo para pagar todas elas, porque isso vai ser o resultado do time em campo e vai ser positivo para a gente também, porque é isso. A gente está entrando num momento difícil, mas a gente quer estar no ano junto também, e é para isso que a gente veio para o Atlético. O Atlético constituiu um fundo de reserva específico para as suas obrigações, então, apesar de dinheiro não ter cor, né, o Clube Atlético Paranaense hoje é uma empresa com processos internos muito sólidos, muito fortes, com processos financeiros muito bem estabelecidos. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, o fundo de reserva nos garante o pagamento da nossa parte relativo à nossa única dívida que nós temos hoje. Então, obviamente, os recursos que nós recebemos aqui serão aplicados aí na associação esportiva nossa do Clube Atlético Paranaense. Próxima pergunta, Flávio Darim, da NPC. Renato, Luiz, boa noite. Renato, o presidente Petralha está citado aqui no release que foi entregue para a gente. O Luiz também citou ele no pronunciamento inicial. Queria que você nos trouxesse algum bastidor dessa negociação, se você foi até a casa do presidente, que é sempre uma figura conhecida por ser muito dura nas negociações de jogadores, de patrocínios. Se foi difícil fechar esse negócio, até por ele ter essa característica. E pro Luiz, é a segunda bet que patrocina o Atlético. O contrato anterior, do patrocinador anterior, foi rompido antes do prazo, não ficou muito claro os motivos. Algum resguardo jurídico dessa vez? E se você puder esclarecer se ficou alguma pendência do patrocinador antigo e por que esse contrato foi rompido. Obrigado. Vamos lá. Nossa negociação foi feita com o Mauro e muito duro. O homem bate forte, mas ele está certo, está defendendo uma equipe dessa dimensão. Eu acho que muito justo tudo que ele fez, mas sempre muito correto. Não tivemos intermediários, agências, nada disso no meio do caminho. Foi muito sério e idôneo desde o começo. Eu tive o prazer de conhecer hoje o Petralha pessoalmente, que para mim foi uma honra, porque eu sempre o vi como visionário, como audacioso e como montador, um sonhador. Eu acho que empreendedores são quem move a máquina e que criam coisas novas.
Quando inaugurou a Arena da Baixada aqui, não sei dizer o ano que foi a inauguração, mas eu vim na época, na inauguração, e aquilo é algo que jamais foi visto no Brasil até aquele momento. Então, daquele momento em diante, eu comecei a entender o que era o Petralha dentro do futebol, o que ele era, esse cara laçoso, esse cara pra cima, esse empreendedor. E acho que ele mostrou isso por muitas e muitas vezes dentro do futebol, que ele é essa figura. Então, para mim, foi uma honra hoje, fui muito bem recebido na casa dele, e ele não precisou bater não, quem bateu foi o Mauro mesmo. Os motivos da rescisão do contrato anterior já foram divulgados, né, e são de conhecimento aí, geral e público, mas o que eu quero dizer é que nós estamos muito confortáveis com o Rio da Sorte. Estamos nos sentindo muito animados com essa parceria. E ela vai ser uma parceria longa e próspera para todos nós. Próxima pergunta, Jonatas Gavetel, do GE Globo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Renato. Queria perguntar para o Renato, hoje mais cedo nos seus stories, né, você já estava publicando ali algumas coisas sobre a visita aqui na Liga Arena, sobre essa parceria, conhecer a estrutura. Queria ouvir de você, né, sobre como mexeu com você a estrutura do Atlético, o que você tem de avaliação e até como isso você acha que pode retornar em termos de exposição até para suas próprias empresas. E também para o Luiz sobre uma possível extensão, né, uma expectativa até da extensão dessa parceria. O Renato falou já um pouco sobre isso, mas de repente até de um acesso imediato, se isso poderia ser, né, um fator determinante aí para poder prolongar essa parceria. Nós estivemos primeiro no CT, incrível, primeiro mundo em tudo, né? Acho que não fica atrás de clube nenhum do Brasil e do mundo. Realmente uma infraestrutura e eu acho que o principal que existe ali dentro é a forma com que o jovem é tratado, como que um atleta de 12, 13 anos que tem iniciação no futebol, como ele é visto como ser humano, como ele é bem cuidado, não só na alimentação, não só na moradia, não só no preparo para o futebol, mas até no preparo para a vida, a preocupação com o estudo e com o futuro dessa pessoa, desse humano que está ali, para virar um jogador de futebol profissional. Então, é o que a gente imaginava, mas realmente é muito profissional, então são de parabéns, a estrutura é incrível. A estrutura da Arena eu conheci um pouco, pudemos acompanhar mais, e aí acompanhamos a gestão, conhecemos todos os funcionários, os departamentos, a gente andou por tudo. Eu vou te contar assim, eu já tinha noção que era algo grandioso e muito preparado para tudo. Quando a gente, que nem eu que vivo hoje no Brasil inteiro, estou cada dia num estado diferente, às vezes você vê clubes que têm torcidas que têm abrangência nacional. E o Atlético, ele tem uma abrangência muito local, muito aqui no nosso estado. Mas eu vou te contar aqui do fundo do meu coração, a estrutura que o Atlético tem, se as pessoas de outros estados tivessem acesso e pudessem vivenciar isso aqui, o Atlético hoje lutaria para ser um dos grandes, para brigar pela ponta aí de número de torcedores do Brasil, porque é uma infraestrutura e um negócio de primeiro mundo e está pronto para lutar por qualquer título e por qualquer, enfim, está preparado para o futuro, com certeza. Uma parceria, ela inicia na boa fé, né? Os contratos são uma formalidade de uma boa fé estabelecida entre parceiros. Eu tive a honra e a oportunidade de conhecer o Renato hoje. E com o pouco tempo que eu estive com o Renato, deu para comprovar aquele lado que ele é conhecido publicamente por ser uma pessoa dedicada a causas sociais, o seu interesse na ajuda dos hospitais, a sua distribuição. Então, esta visão do Renato e esta visão do Atlético, que tem também a sua visão social no lado da sua fundação, da nossa FUNCAP,
Eu tenho certeza que essa parceria inicia com prospectos de crescimento e de um futuro muito brilhante. Próxima pergunta, do João Matheus Joaquim, do portal Banda B. Luiz, boa noite, Renato. Gostaria de saber, Luiz, já existe um planejamento financeiro para onde esse dinheiro vai ser aplicado dentro do Atlético? Se será no futebol, manutenção, categorias de base, né? Como o torcedor vai ver o retorno financeiro desse investimento que está sendo aplicado? E, Renato, como fica o sentimento, o coração para você e para a VivaBet de ver esse patrocínio estampando uma camisa de um time tão pesado quanto o Atlético? O Atlético hoje é uma instituição, me desculpe ficar repetindo isso, mas eu não sei de algum outro clube no mundo que tenha a nossa dimensão, que tenha todos os seus processos escritos, registrados e aprovados num processo de qualidade. O Atlético tem a ISO 9001 para todos os seus processos, inclusive os processos financeiros. No planejamento financeiro, nós temos um orçamento, que é o orçamento anual, que está sendo preparado. O orçamento anual, estatutariamente, ele está ainda na legalidade do prazo para aprovação. E no orçamento anual nós temos um demonstrativo de origem e aplicação de recursos, né? De onde vem o dinheiro e onde o dinheiro é aplicado. Então eu te asseguro que, como já respondi ao nosso ilustre repórter da CBN, que o clube já possui um fundo de reserva para fazer o pagamento das suas obrigações da única dívida que o Atlético tem. O Atlético só tem uma dívida, que é a relacionada ao pagamento das parcelas. Obviamente que esse restante do dinheiro ele é multiplicado embaixo nas categorias de base, no futebol profissional e na gestão do clube. Sobre o impacto do que você me perguntou é o seguinte: com toda essa dimensão, eu, um cara de 46 anos, que comecei a trabalhar como office boy aos 14, e ver as duas empresas hoje nessa camisa, é muito forte. É um sentimento incrível, é uma honra, é um orgulho, é daquele dia que você não dormiu e agradecer a Deus por ter essa oportunidade. E o que a gente quer é poder levar isso para as pessoas. Então foi importante sua pergunta, acho que não pelo meu sentimento em si, mas para o torcedor entender que eu estou vestindo essa camisa com mais orgulho que eu tenho certeza que eles vestem. Mas principalmente para deixar claro que aqui no Scudetto está o Viva Sorte Capitalização, aqui no peito. E aqui no Master está o vivasorte.bet.br. A gente entrou no mercado de bet agora, no dia 1º de janeiro, ganhamos durante o ano passado inteiro, passando pela regulamentação, fomos aprovados em tudo, nossa licença é definitiva, não é provisória. A gente só começou a operar no dia 14 de janeiro, com toda a regulamentação da forma mais certa do mundo. Mas as pessoas precisam entender, o torcedor precisa entender que bet não é lugar para investir, não é lugar para ela colocar em risco o seu dinheiro, e não é lugar para ela achar que ela não emprega uma fonte de renda que ela vai ficar multiplicando ganhos. O bet é jogo, é legalizado, mas ela não é lugar para a pessoa investir ou colocar em risco o seu patrimônio de forma nenhuma. Bet é para a pessoa se divertir. Se você for no cinema, você paga para entrar no cinema e se divertir, acabou a sessão, você vai embora. Se usa o celular para entrar na rede social, você tem que pôr crédito no seu celular para você usar. Acabou o crédito, você se divertiu, você foi embora. Você leva seu filho no estádio de futebol, sua família, você paga o ingresso, você se diverte e vai embora. O que leva? São momentos. As pessoas têm que entender no Brasil que se elas levarem bet para algo diferente disso, elas vão prejudicar a sua saúde, a sua família, o seu bolso e vão se afundar. Porque bet não é um lugar para você ficar apostando dinheiro que você não tenha ou achar que você vai ficar rico com bet. Que ninguém vai ficar rico com bet. Bet é um lugar para as pessoas se divertirem, como todos os outros.
Você vai, paga, se diverte e dá os momentos. Claro que dá para apostar no Atlético e ganhar dinheiro, dá para apostar em outros clubes, dá para se divertir. A gente tem, acho que 2, 3 mil produtos dentro de uma bet. E é exatamente o torcedor entender que é lugar para diversão e não é lugar de investimento. Primeiro, se a pessoa ficar muitas horas por dia numa bet, ela corre o risco de perder muito dinheiro que vai fazer falta para a saúde financeira dela. E segundo, ela pode criar problema de vício, de saúde mesmo. E a gente não quer isso. Então, o Viva Sorte Bet vem para as pessoas entenderem que é lugar para se divertir. Se ela quer mudar de vida, ela tem que estar na capitalização. Porque a capitalização custa muito barato. Nosso título do Viva Sorte semanal, que tem quase 10 milhões de reais por mês, custa R$ 1,99. Com R$ 1,99 a gente não vicia ninguém, a gente não prejudica ninguém, a gente não quebra ninguém e a gente pode mudar a vida dessas pessoas. As pessoas precisam entender isso e a gente quer que o torcedor entenda essa diferença. Quer ficar rico, mudar de vida, a chance está na capitalização, que com R$ 1,99 ele pode participar disso, comprar, participar sempre, o dia que ele ganhar, ele vai realmente ter a vida transformada. No bet, a gente quer que os torcedores venham para se divertir e não para prejudicar o seu bolso, a sua família ou a sua saúde. Próxima pergunta, Vincenzo Dalicani, da Trex. Boa noite aos dois aqui, por favor. Luiz Alberto, me desculpa insistir e talvez ser um pouco imediatista nessa questão, mas é uma janela de transferências do Atlético com 0 ou 500 mil reais investidos próximo de 0 quando se fala em transferência de jogador. Qual é o impacto imediato dessa assinatura, desse acordo, que imagino que seja um valor muito alto, mesmo não revelado um valor muito alto? Terá um impacto imediato na montagem do elenco que o senhor considera muito forte e pode ficar mais forte ainda? E se me permite outro questionamento, comenta sobre o fundo de reserva para o pagamento da dívida da reforma aqui da Baixada. O Marcos Petralha fala em reunião de conselho que o Atlético pode terminar no vermelho pela não venda do potencial construtivo. Você consegue esclarecer essa questão para a gente, aqui da imprensa, também para o torcedor que está acompanhando? E Renato, com toda a carta viva Furacão, terão outras ações para o torcedor do Atlético? Quais são essas ações já planejadas? Dá para revelar alguma coisa que vai acontecer para o torcedor do Atlético de fato? Obrigado. Vitinho, você as palavras que o presidente falou no reunião do conselho foram: o Atlético pode ficar no vermelho, porque o pagamento ele tem uma parcela do clube e tem uma parcela que não é do clube, né? Então pode ficar. Essa situação de poder ou não poder ficar não é a situação de hoje. Hoje nós temos dinheiro em caixa, estamos montando uma equipe muito forte. Os atletas que estão vindo aí, chegam aí, nós tivemos aí praticamente a cada 2 dias do mês passado o anúncio do novo atleta chegando no clube. Então, nós temos certeza que na estruturação do nosso orçamento, na composição da nossa receita e na nossa preparação para cruzar o ano de 2025, essa parceria é fundamental e essencial para nós. Nós precisamos dessa parceria e ela vem em boa hora. A fé e a crença que o Renato colocou aqui, de que o Atlético vai superar essa fase, vem junto deste apoio financeiro que a gente recebe e que eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, será fundamental para a gente cruzar esse ano e chegarmos ao final do ano com muita alegria. A nossa estratégia de negócio, assim, concluindo, é que a gente acredita que no esporte a gente vai buscar um novo negócio, um novo canal, um novo braço de ramificação para os nossos negócios, de capitalização. Para o torcedor, a gente vai montar um time de marketing dedicado ao Atlético Paranaense. Nós vamos ter um time aqui instalado, trabalhando 24 horas por dia, pensando em ativações e pensando no torcedor. E como eu falei, o patrocínio não é só para a gente, não é só estar numa camisa estampada,
e esperar colher fruto disso. Até porque isso não colhe fruto. Se você não ativar, se você não vivenciar o torcedor, não adianta nada, você simplesmente está fazendo bem dentro da sua marca. Então a gente vai ativar muito. A nossa ideia é fazer muita surpresa em dia de jogos para os torcedores, e já temos data para começar a fazer ações aqui a partir de março. A gente quer trabalhar e viver a vida do Atlético, dentro e fora do campo. E a gente quer, consequentemente por isso, mostrar para o torcedor que o Viva Sorte é uma empresa que vai fazer parte da vida deles, que vai poder realizar o sonho dele com a capitalização, vai poder levar a diversão para a Bet, mas que principalmente pode surpreender em muitos lugares do cotidiano dele, dentro de campo e fora de campo também. A gente tem muitas ações que a gente projeta fazer com o Atlético, e eu acredito que o nosso time estruturado para isso, a gente vai ter vida própria aqui com esse clube, e que a gente vai ser abraçado por essa torcida imensa que o Atlético tem. Próxima pergunta, do Vinícius Cordeiro, do 1-2 Esportes. Boa noite. Renato, você falou que estão em 2 equipes. Em alguns estados vocês têm contratos com rivais. Queria reforçar a primeira pergunta. Vocês têm interesse de ampliar a marca de vocês aqui no estado? Existe a possibilidade ou tem uma cláusula de exclusividade para o Atlético? Vice-presidente, sobre essas experiências que o Renato falou para o torcedor, queria que você falasse da importância disso, principalmente no momento em que essa relação entre clube e torcedor está um pouco delicada, principalmente depois do rebaixamento traumático do ano passado. Obrigado. No nosso contrato não tem nada disso de exclusividade. O Atlético foi muito assim, leve, transparente e tranquilo quanto à negociação. O Atlético foi muito rápido para a parte jurídica de contratos e tal. A gente, em alguns estados, na Bahia a gente está nos 2 maiores, em Fortaleza no Ceará a gente está nos 2 maiores, em São Paulo a gente está em 3, e no Rio de Janeiro provavelmente a gente vai estar em 2 e outros estados que a gente está. Mas aqui a nossa ideia era somente o Atlético Paranaense, e até hoje foi somente isso. Fomos procurados por outras equipes já do Paraná, mas a gente não avançou em nada, e a nossa ideia é focar na torcida atleticana e estar junto do Atlético. Esse é o nosso foco e essa vai ser a nossa luta aqui no estado do Paraná. Vinícius, o nosso trabalho é dedicado à nossa torcida. Sem torcida não existe o clube de futebol, não existe o futebol. Na questão da relação institucional do Atlético com a nossa torcida, está claro na forma como nós recebemos a torcida na casa que é da nossa torcida. Nós damos conforto, nós damos segurança, nós damos festa, nós fornecemos para a nossa torcida condições que poucos clubes de futebol do Brasil oferecem às suas torcidas nesta relação institucional. Existem algumas questões pontuais que atingem alguma parcela da torcida, assim como alguma parcela da diretoria, na qual o jornal que você representa faz ataques diários de um lado, ataques diários do outro, mas são coisas pontuais, não são relações institucionais. E eu acredito que nós, como gestores do clube de futebol, em nenhum momento nós deixamos de compreender essa ligação que existe entre o clube, a equipe e a sua torcida. Talvez a única mágoa que a diretoria tem da torcida é a vaia, porque é importante no futebol a torcida apoiar o seu clube. E muitas vezes o jogador tem um dia difícil, são seres humanos, ninguém é máquina, não são robôs jogando em campo.
E pode ter certeza que uma vaia desestrutura o jogador, uma vaia desestrutura a equipe. Então a gente vai no jogo de futebol, a gente está acostumado a ver isso. Quantas vezes eu vi, o cara leva 5 ou 6 vaias, daí daqui a pouco ele vai lá e faz um golaço, daí todo mundo. Então, isso é uma componente do futebol que se chama emoção. Emoção. Eu vou até pegar uma palavra ali que o nosso amigo usou, ele falou em imediatismo, pedindo desculpa pelo imediatismo. Pessoalmente eu digo o seguinte, o futebol, ele tem 3 componentes que são importantes na vida do futebol, que é a emoção, o imediatismo e, infelizmente, o desrespeito. Existe muito desrespeito de ambos os lados, né? Por provocações indevidas, provocações que não deveriam acontecer. Eu espero que no ano de 2025 a gente consiga melhorar essa relação. Institucionalmente, nós temos feito todos os esforços para isso e vamos continuar fazendo esse esforço. Uma parceria como a que nós estamos construindo com o Renato visa também a nossa torcida. É uma coisa a mais, é um plus a mais que nós estamos fornecendo para a nossa torcida, para que eles entendam que essa relação institucional tem que ser salutar e positiva para o clube e para todos nós. Próxima pergunta do Sidney Campos, da Rádio Brasil. Boa noite, Renato Ambrosio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, doutor Renato, do Luiz Alberto Alquice. Você falou, Ambrosio, muito a respeito do título de capitalização. Hoje no Brasil, quando se fala de bet, se fala, vai na cabeça do torcedor, como já aconteceu, você sabe disso, o jogador vende um cartão amarelo. E aí isso acaba prejudicando até a credibilidade da bet. A minha pergunta para você é o seguinte: o teu produto aqui no Atlético será apenas e tão somente o título de capitalização ou também o resultado do jogo, o cartão amarelo, todos os escanteios, todas as expulsões? E para o Dr. Luiz Alberto, esse novo patrocínio, o torcedor é fanático, ele quer sempre a camisa que está na obra. Esse novo patrocínio pode incrementar a venda de camisas do Atlético, porque o cara não quer mais a antiga, ele quer de agora. Muito obrigado. Vamos lá. Seguindo a regulamentação de bet, as apostas são licenciadas pelo próprio governo. Então, quando você... Eu entendo assim, o que é apostar no futebol? Apostar no futebol, para mim, é uma aposta de cota fixa. O que é cota fixa? São 3 resultados. Você aposta no Atlético, você aposta no empate ou você aposta no adversário. Então, você já sabe que você vai concorrer com uma das 3. Você tem um terço de chance ali. Isso é garantido, não vai nunca mudar um desses 3 resultados, sempre um desses 3 vai ter ganhador. Isso é aposta de cota fixa. Quando tem os outros, o que unifica para isso, o que abre de leque para isso, quantidade de gol, próximo gol, cartão amarelo, tudo esse tipo de coisa, existe uma empresa que controla isso no mundo, são algumas empresas, mas existe uma empresa regulamentada que cuida disso. Então nós somos operador desse sistema. Na verdade não é a gente que faz o sistema. O que a gente pode modificar é o valor da odd, a porcentagem de valor. Eu quero pagar mais do que outra casa de apostas ou menos. Então o que a gente pretende aqui com o Atlético é poder dar para o torcedor um resultado maior financeiro para ele quando ele ganhar. Agora nisso, sobre o cartão, sobre esse tipo de coisa, a gente acredita na boa fé. A gente acredita na arbitragem, a gente acredita na idoneidade das pessoas e a gente, quanto bet, a gente não tem como controlar isso. O que existem são empresas multinacionais que estão aqui exatamente enxergando alguma atitude suspeita, como já vimos algumas outras no Brasil. Opa, peraí, aquele jogador fez algo que não é comum dele fazer, ou ele fez algo muito específico em algum momento do jogo que não é normal. Então existem empresas que estão aqui hoje de olho nisso e eles informam a bet, existiu aquilo, não informa a nossa bet, ele informa todas as bets que aconteceu aquilo. E você dentro do seu sistema, você vai e olha se existiu apostas muito específicas e fora do cotidiano para aquilo. Então é possível se catar a fraude dessa forma, como já pegaram algumas vezes. Mas a gente hoje, não tem como monitorar isso a não ser por essas empresas. Então entenda que a Bet, nós somos uma plataforma
que vende várias apostas. É basicamente isso. E existem provedores e empresas antifraudes e de KYC que estão infiltradas dentro disso para levar segurança para o negócio. Então a gente acredita na boa fé do jogador e da estrutura da CBF, de todos os órgãos competentes do Brasil, de que a coisa aqui vai ser honesta, como a gente é honesto. A pessoa que apostar já pode sacar na hora, receber na hora, e isso é o que o governo trouxe com essa regulamentação. Então por isso que é importante o torcedor apostar em bet regulamentada. E a vivasorte.bet.br é uma bet regulamentada. E a capitalização já não tem nada a ver com isso, com o jogo, é somente um sorteio. A pessoa compra um título, que em vez de ela guardar aquele bilhete, esperar 1 ano, 5 anos para resgatar uma parte do valor, ela simplesmente já cede o direito para o hospital e ali tem o benefício de concorrer a prêmios naquela data estipulada, sempre com sorteios ao vivo, e que a gente pretende fazer tanto nos nossos canais ao vivo, inclusive na TV, na Furacão TV também a gente quer retransmitir esse sorteio sempre ao vivo com auditoria, para que as pessoas tenham a certeza da seriedade do nosso trabalho. A nossa camisa carrega as nossas cores, a nossa camisa carrega o nosso escudo e a nossa camisa carrega o nome do nosso patrocinador. Nós, atleticanos, acreditamos muito forte que nós só vestimos a camisa atleticana por amor. E a gente espera que esse amor seja cada vez mais forte, para que as pessoas tenham essa vontade de usar a nossa camisa. O amor e o respeito. A última pergunta da noite é do Leandro Bernardi, do Furacão.com. Boa noite, Renato. Boa noite, Luiz. Renato, eu queria saber, primeiramente, em relação ao contrato e em relação ao período de vencimento, que aqui a gente recebeu a informação que vai até dezembro de 2026. Caso o Atlético consiga o acesso, que é o objetivo, vai ter um reajuste nos valores, apesar de não divulgados. E para o Luiz, também no mesmo cenário, com os objetivos já conquistados, o Atlético, ele, ao contrário do imediatismo, ele planeja ter esse investimento mais a longo prazo, como está mantendo já os contratos de jogadores como o Bruno Zapelli, que está mantendo, são jogadores de Série A, em um momento de Série B. Ele planeja seguir com investimentos para não só fazer a manutenção do time para a Série A, mas conseguir almejar outros objetivos, como o acesso para a Sul-Americana, Libertadores, objetivos mais a longo prazo? Vamos lá. O contrato é de 2 anos, até dezembro de 2026. O contrato é feito para assegurar ambas as partes, mas eu sou a pessoa que foi criado com a palavra e com o fio do bigode. Eu acho que o mais importante é que o Atlético tenha o respeito, a lealdade, e isso faz parte do meu cotidiano. Eu só consigo estar em locais, em empresas e parcerias de pessoas que são leais e que querem o bem do próximo e que querem crescer juntos. Porque as pessoas tendem muito a achar que negócio é divisão. Para mim, negócio é soma. E hoje aqui se soma Viva Sorte e o Clube Atlético Paranaense. Nosso contrato é até 2026. Existem premiações por cada etapa que o Atlético for passando daqui para frente. E eu acredito que a gente vai anualmente poder aumentar os valores, porque a gente vai poder trazer a torcida para dentro do nosso negócio. Esse é o nosso intuito de estar aqui. Então a ideia de 2 anos é só um trâmite comum do futebol, das gestões e tal. A gente faria com certeza um contrato de 2 anos para o Atlético tranquilamente, porque a gente acredita no projeto, em tudo que é feito no Atlético. Não é feito para 2 anos, mas temos combinado de que daqui a 2 anos a gente vai sentar, vai sempre rever o melhor para o clube e ter a maior entrega possível nossa, e que essa parceria só cresça. Quando eu conversei com o Mauro,
eu perguntei para ele há quanto tempo está a Copacol, quanto tempo estão os outros parceiros. Eu já sabia que a Copacol está aqui há vários anos. E é bonito você ter um parceiro que está aqui há tantos anos, indo aí para 8 anos de parceria. A gente já tem meio chato, porque em todos os clubes a gente pede a homoplata, e aqui no Atlético não tinha nem condições de pedir, exatamente por respeito ao outro parceiro, a outra empresa que está aqui, o outro patrocinador, que é a Copacol. Então a gente não pediu de forma alguma que fosse, não exigiu nada disso, de que fosse a homoplata o Viva Sorte, como a gente é na maioria dos clubes. Porque a gente entende que esse é o começo de uma relação que nós vamos não é nada para a gente, que a gente vem para ser muito maior com o Atlético e que seja longevo. Eu quero trabalhar mais 20 anos na minha vida, eu espero estar aqui nos próximos 20 anos. Então, o tempo que a gente acha que é bom para a gente estar com o Atlético é pelo menos 20 anos. Agora, sobre valores, como eu falei, eu não divulgo, mas o Atlético é uma instituição muito grande e que tem premiações por atingir metas. Isso é feito em todos os clubes, isso é trâmite normal de contrato, isso é praxe nos contratos de clube de futebol. E a gente acredita que nós vamos pagar todos os prêmios, porque a gente acredita que o Atlético vai atingir todos. E a gente quer estar aqui lutando sempre Libertadores, por outras coisas. Mesmo que custe mais caro, eu acho que vai valer muito a pena para a gente, para o Atlético, não só pela visibilidade, mas sim para o torcedor saber que a gente esteve aqui num momento difícil do clube, perante a torcida, né? Enfim, um momento que caiu de uma competição no ranking, mas a gente acredita que isso seja muito rápido para a gente voltar para a Série A. Então tem premiações sim, anualmente, por várias etapas, e esse valor a gente pretende que cresça ao longo aí de todos os anos, não só esses 2 anos. Tem uma história interessante de Napoleão Bonaparte. Napoleão costumava dizer o seguinte: eu não quero generais competentes, eu quero generais com sorte. Não tenha dúvida nenhuma que nós estamos montando um time para disputar a Série B. Estamos mantendo aqueles jogadores que querem ficar. Alguns jogadores não queriam ficar conosco. Não tem como segurar. Você sabe como funciona a dinâmica do futebol hoje? A relação entre clube e jogador e empresário de jogador é uma relação extremamente complexa e difícil de se relacionar. Hoje quem está no Atlético são jogadores que querem jogar e querem lutar pelo Atlético, né? A janela está praticamente se fechando e obviamente que nós estamos montando sim um time para disputar a Copa do Brasil. Não temos só a Série B, também temos a Copa do Brasil, temos agora o mata-mata do Campeonato Paranaense, né? E eu estou com fé, viu, Renato? Como dizia Napoleão, viva a sorte, viva a sorte. O trabalho e a competência e o suor nós fazemos. Precisamos dessa chuva benfazeja de sorte que vai nos iluminar aí a ter um ano de 2025 excelente para todo mundo. Muito obrigado. É isso. E sorte é ser Atlético. Com isso chegamos a